Senhor, eu me apresento diante de Ti, como ungido seu, como representante legal do Senhor Jesus aqui na terra. Quero te pedir, Senhor, que Tu esvazie todo o meu eu, diminua, para que a Tua palavra continue sendo grande e poderosa. Senhor, eu te suplico agora, coloque um anjo à minha direita e à minha esquerda. Senhor, que esse templo possa ter anjo com as suas espadas desembainhadas. Em volta desse templo, o anel de fogo, fogo que consome o pecado. Nas ruas adjacentes a esse templo, Pai, coloca um príncipe do céu com a espada flamejante. Se tiver algum espírito maligno impedindo um servo, um filho seu, Pai, de adentrar numa igreja para te adorar, seja agora repreendido pela autoridade que há no sangue do Senhor Jesus, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Por isso, Senhor, eu quero ser o menor da casa do meu Pai. Como o Senhor, eu quero que o Senhor me use, Pai, e que não venha trazer nenhuma palavra direcionada, porque além de ser pecado, é falta de ética e falta de educação, Pai, e nós suplicamos ao Senhor que Tu venhas falar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te amo, Pai, eu te adoro, amém. Queridos, um texto um tanto conhecido, porque eu amo esse texto, a palavra que Deus fala muito forte, parece que mexe comigo, e toda vez que eu leio esse texto, eu me desmonto, porque eu sinto como Deus, Ele é presente nas nossas vidas, mas depende de algumas ações. Diz assim, 2 Samuel capítulo 23, 11: depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Amém? Repete comigo, atitude. Amém. Vira para o seu irmão que está do lado e diz assim: eu preciso ouvir essa palavra. Não me incomodes, porque Deus, Ele quer falar comigo. Amém, irmãos, glória a Deus. Queridos, nós sabemos que essa palavra, ela tem algumas revelações, e Deus foi falando ao meu coração, e eu fui fazendo algumas anotações, mas as coisas reveladas, você pode colocar no seu coração e guardar, e Deus, Ele vai fazer morada, você vai ter a presença do Senhor na sua vida, porque você um dia adentrou por essa porta e tomou atitude. Queridos, nós vemos que esse homem chamado Samá, o povo de Deus, eles tinham abandonado os princípios da palavra de Deus, estava em apuros, estava sofrendo, e vamos colocar que o país estava em crise, e todas as vezes que o povo de Deus plantava, os filisteus invadiam as suas terras, e ali eles tomavam o que já havia sido colhido, eles esperavam, e cada vez a coisa ia se fechando para o povo de Deus, porque agora eles já não estavam só atacando
os mantimentos, o gado, as ovelhas, as mulheres e crianças. Agora eles estavam como gafanhotos. Eles já estavam atacando as plantações. Nós vemos um homem que, se você observar, o Senhor dá o nome e diz de quem ele é filho. Você precisa ter alguém. Você precisa ser filho de alguém. E você precisa também deixar um legado daquilo que você é aqui hoje. E alguma coisa me chama a atenção nesse homem e me identifico muito com ele. Eu vejo agora esse homem que algumas pessoas acham que ele tomou uma atitude inconsequente. Quando o povo fugia e se escondia nas cavernas, se escondia nos túmulos, nos sepulcros, nos buracos escavados. E Samar, ele observou que tinha um terreno que pertencia aos seus pais. E Samar, ele tomou uma atitude. E há 3 coisas que me chamou a atenção na atitude de Samar. Ele adentrou no campo de lentilhas, enfrentando todo aquele exército dos filisteus, desembainhou a espada, e ele teve esta atitude. Parece uma atitude louca, uma atitude de um kamikaze, um suicida, mas a primeira coisa que me chamou a atenção é que ele confiou em Deus. E nós precisamos tomar atitude confiando em Deus. E algo que me chamou muito a atenção, que ele confiou em suas próprias habilidades de guerreiro. Sabe, irmãos, eu vejo pessoas confiando em habilidades de outras pessoas, porque não confia nas suas próprias. Mas algo que me chamou muito a atenção foi ele confiar em Deus, acreditar que ele estaria ali em nome de Deus, e acreditar nele. Quanto tempo faz que você não acredita em você? Ou talvez tem pessoas do seu lado que não acreditam mais em você. Talvez tem pessoas da própria família que não acreditam na sua palavra, porque muitas vezes você tropeçou, quem sabe você disse algo e não pôde cumprir. No meio do caminho, no meio do trajeto, você não conseguiu cumprir, e as pessoas deixaram de confiar em você, e você agora passa a você nem confiar em você mesmo. E ele estava vendo tudo acontecendo de ruim. Ele estava vendo o povo sendo massacrado e perdendo todos os seus bens, e ele também já tinha perdido. A sua família também já tinha perdido com isso. Porém, ele confiou em Deus, confiou nas suas habilidades de um guerreiro. Ele confiou nele. E a segunda atitude que ele tomou, ele disse: basta, hoje eu deixo de ser escravo. Eu não sei o que você está passando. Talvez você diz: mas escravo, a palavra de Deus diz que se você é vencido pelo pecado, de tal escravo você se torna dele. Muitas vezes nós somos vencidos por situações,
Muitas vezes nós somos vencidos na nossa própria carne, ou somos vencidos em nossas próprias palavras, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, e nos tornamos escravos. E foi isso que aconteceu com Samar. Ele disse: olha, eu estou aqui porque eu confio em Deus, eu estou aqui porque eu acredito em mim, ainda que os outros não acreditam mais em mim, mas eu estou aqui porque eu acredito nas minhas próprias habilidades. Mas eu estou aqui porque eu não quero mais ser escravo. Basta. E Samar, ele tomou uma atitude um pouco louca, mas com 3 princípios básicos para um caminhar de um crente, de um homem ou uma mulher de Deus. Eu vou melhorar isso aí: de um grande homem e uma grande mulher de Deus. Confiar em Deus, acreditar nas suas próprias habilidades e não querer mais ser escravo. Queridos, a Bíblia diz que quando ele toma esta atitude, Deus, ele dá um grande livramento. Queridos, ele precisou tomar essa atitude para que Deus pudesse manifestar o poder dele. Mas aquilo que ele sabia fazer, Deus não fez por ele. Deus esteve com ele ali naquele campo de lentilhas, porque ele chamou Deus para estar com ele, e ele acreditou nele. E Deus não lhe chamou para ser escravo. Deus não te chamou para ser escrava. Deus te chamou para ser livre. Será que você está entendendo o que Deus está falando nesta noite? Glória a Deus. Queridos, nós precisamos acreditar em nós. Se nós observarmos que certa ocasião foram separados 12 homens, 12 príncipes, para espiar a terra. E o Senhor dá uma palavra, uma voz de comando. E ali, irmãos, o povo de Deus sobe os 12 príncipes para espiar a terra prometida. 12. Os 12 desceram, 10 infamaram a terra. E eles diziam: aquela terra é terra de gigante. Nós éramos como gafanhoto diante deles. Porque as pessoas muitas vezes superdimensionam o tamanho da luta. Enxergam grama como se fosse árvore. Porque se tornaram escravos do pecado ou de circunstância. Mas 2 dos 12, Josué e Caleb, ele disse: basta, subamos animosamente, porque a terra ela mana leite e mel, e nós vamos vencer, porque vamos subir no braço forte do Senhor. Você tem que confiar em Deus, mas você tem que confiar em você e acreditar nas suas habilidades. E você tem que parar de se sentir escravo, porque você é livre. Ainda que você esteja numa prisão,
ainda que você esteja numa prisão de segurança máxima, eu quero dizer para você que a sua alma é livre para adorar ao Senhor. Ninguém pode prender a sua alma. As pessoas podem até prender o seu corpo, machucar a sua carne, te magoar, mas ninguém pode prender a sua alma e o seu espírito para adorar o Senhor. Acredite em você, acredite em Deus. Esta é uma noite de tomar atitudes. Muitas pessoas querem sepultar os nossos sonhos. Eu quero te dizer, se você está hoje neste lugar, é porque não conseguiram ainda enterrar os seus sonhos. Certo? Não conseguiram ainda enterrar os seus sonhos. Mas preste atenção no que eu vou te falar. Há muita gente em uma fila, esperando a oportunidade para sepultar os seus sonhos. E quem sepulta sonho, sepulta a própria vida. Porque essas pessoas sabem que sepultando os seus sonhos, elas vão te parar. Sepultando os seus sonhos, elas vão te colocar no lugar de paralisia espiritual. Você precisa sonhar. Sabe, irmãos, por que o leão é considerado o rei dos animais, se ele não é o maior e nem o mais forte? Porque Jesus, ele é chamado leão da tribo de Judá. Se o leão não é o maior e nem o mais forte, queridos, o leão é rei dos animais, porque as suas atitudes são maiores do que o seu tamanho e do que a sua força. A explicação está aí. O leão, ele é o rei dos animais, porque a atitude do leão é maior do que a sua própria força. Maior do que o seu tamanho. E Deus, ele te convida nesta noite a mudar a história da sua família. Queridos, não reclame o que você é hoje. Sabe por quê? O hoje é o resultado de atitudes de toda a sua vida até aqui. Por isso que Deus escolheu esta palavra, porque nós estamos chegando ao término do ano de 2015 e vamos entrar no ano de 2016. O que você é hoje são atitudes do tempo que você chegou até aqui. Então nós não temos o direito de reclamar, e sim, nós temos o dever de mudar, de tomar atitudes certas, de tomar atitudes direcionadas, de tomar atitudes ativadas, de tomar atitudes debaixo da orientação de Deus, ainda que para muitos pareçam loucura. Ainda que para muitos nós somos chamados de loucos, lunáticos. Ou você acha que o mundo nos acha normal? O mundo nos vê ajoelhado diante de um invisível, conversando com um invisível. O mundo nos vê dizendo que nós falamos com Deus. O mundo nos vê dizendo que Deus falou conosco. E nós falamos e batemos no peito dizendo: eu tive uma grande experiência com Deus.
Gente, você teve uma grande experiência com o Criador do céu e da terra. Você acha que as pessoas acham que você regula bem na cabeça? Você acha que eles passam por você para ir para uma balada, para uma festa, você com a Bíblia na mão, eles maniam a cabeça e falam assim: coitados, lá vai os loucos. Não está satisfeito com a sua vida? Então o que você vai ser amanhã depende das suas atitudes a partir de hoje em sua vida. Se você não está satisfeito com a sua vida, o amanhã depende da atitude que você vai ter hoje. Mude de atitudes. É simples. Você não está contente, você não está feliz, você não sente-se realizado ou realizada, você acha que tudo deu errado. Então mude de atitude, para que amanhã você possa ter uma vida melhor e dizer: não sou mais escravo, sou livre. Você tem que ser uma pessoa inconformada. Inconformada com o quê? Inconformada com o pecado. Você não pode se conformar com este mundo, mas nós precisamos transformar o mundo com as nossas atitudes. O mundo depende de você, o seu estado depende de você, o seu país depende de você, o bairro que você mora depende de você, a sua família depende de você, os seus filhos dependem de você, porque os seus filhos é reflexo daquilo que você é. E talvez hoje você não está percebendo muito quem são os seus filhos. Você só vai observar o dia que você pisar no freio e você começar a observar o que você fez, qual o legado que você deixa para os seus. Noé tomou a atitude de não se corromper diante de uma geração corrompida. Ele tinha tudo para não acreditar em Deus, ele tudo para não entrar nessa embarcação, não construir essa embarcação, mas ele tomou uma atitude de não se corromper, de ser uma família diferenciada. Você quer ver uma outra pessoa? Abraão tomou a atitude de sair para um lugar sem saber para onde ia. Tornou-se pai da fé e pai da nação de Israel. E tornou-se conhecido por todo mundo. Porque um dia ele teve um encontro com Deus e abriu mão de fazenda, de profissão. Ele abriu mão de tudo que tinha e ele seguiu uma palavra rema, uma palavra revelada de Deus. E ele foi um homem direcionado por Deus e deixou um legado que hoje chega até você, chegou até a mim. Jó. Queridos, algumas pessoas falam que Jó reclamou. Irmãos, preste bem atenção. Você tem que ler primeiro as tragédias que aconteceram, para depois falar que ele reclamou.
Jó tomou a atitude de não reclamar no pior momento da sua vida, na maior desgraça da sua vida. Como resultado, Deus lhe deu em dobro tudo que o diabo tomou. Porque aqui nós podemos falar que foi o diabo que tomou, com a permissão de Deus. Deus deu em dobro, de bens, de saúde, de filhos, de tudo, deu em dobro. Davi tomou a atitude de enfrentar um campeão do exército filisteu, um gigante. Como resultado, ganhou riqueza, fama e tornou-se o maior rei de Israel. Mas porque um dia ele chega num campo de batalha e vê um incircuso filisteu de 3 metros de altura afrontando o exército de Deus vivo. Quem olha, irmãos, parece um absurdo. E todo soldado em Israel, ele tem orgulho de servir a pátria. Ele fala: eu sou soldado, hoje ele diz, eu sou soldado do exército do rei Davi. Pensa, para pensar hoje, quando a gente chega em Israel, eles têm orgulho de ser soldado do exército do rei Davi. Olha quantos anos, quantos milhares de anos, centenas de anos se passaram, mas ele deixou um legado. Ainda que tinha falha, ainda que teve vacilos em sua vida, ainda que teve tropeções, ainda que teve decisões impensadas ou pensadas e calculadas, ainda que errou, mas um dia ele tomou uma atitude séria de enfrentar o campeão dos filisteus. Queridos, Isaías, olha só o que o profeta Isaías disse. Antes não era profeta. Quem era Isaías? Este aqui é muito interessante. Deus faz uma chamada. Deus não tinha chamado Isaías, está lá no capítulo 6. Ele diz assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Sabe o que Isaías disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Tomou atitude e tornou-se o maior profeta messiânico. Porque se você pegar o livro do profeta Isaías, todo o Novo Testamento está escrito pelo profeta Isaías. Foi o maior profeta que pregou sobre Jesus, profeta do Velho Testamento, já profetizando sobre Jesus no Novo Testamento. A quem enviarei? O Shalom fala: vem vocês aí. Não, ele falou: eis-me aqui. Isso é voluntário. Tomou uma atitude voluntária: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, mas teve um preço. A Bíblia diz que um anjo com Atenas pega uma brasa viva do altar e vai nos lábios do profeta Isaías e queima. Queridos, eu imagino que a sua iniquidade estava naquilo que ele falava. E nós temos o costume como cristão de não xingar palavrão. Sim ou não? Porque são palavras torpes. Mas nós achamos engraçado quando alguém xinga. Ou não. Algumas pessoas se aborrecem. Mas nós achamos que a iniquidade só está no xingar. Mas quando você fala de alguém,
quando você critica alguém, ou quando você se levanta contra alguém, uma palavra, você precisa pedir a Deus que, eis-me aqui, envie-me a mim, traga uma brasa viva do altar para queimar os meus lábios de toda iniquidade. Se você quer crescer, se você quer ser alguém, nós ouvimos uma música, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, mas as pessoas vão te reconhecer sim, no momento que você toma atitudes de não criticar, de não falar mal. E são muitas palavras que nós poderíamos evitar de falar. A pergunta é: quais são as atitudes que você tem que tomar na sua vida? Quando o povo estava diante do mar, Faraó atrás, o povo orava e clamava. Deus, eu imagino Deus falando: por que vocês estão orando? Mande que marche. Andar é com o povo, abrir o mar é comigo. Irmãos, a atitude do povo, ela estava simplesmente em ficar orando. Alguns reclamavam, outros oravam, olhava para trás e via Faraó com seus carros e cavaleiros, e eles falaram: e agora? Pirarote, Migdol, uma pedra intransponível, uma montanha intransponível, na frente o mar, e esse mar se chama decisão, e atrás vem Faraó. Para pensar comigo. Eles simplesmente acharam que a atitude que eles tinham que tomar era chorar, gritar, orar e pedir e clamar. Outros já estavam tomando a decisão de voltar e se render. E Deus diz: por que clama a mim? O papel de vocês é marchar. O meu é abrir o mar. E quando nós tomamos atitudes direcionadas por Deus, o possível é comigo, o impossível é com Deus. Nós andamos lá no mar da Galileia, tivemos o privilégio de navegar. Estava no barco, a embarcação é aquele mar, né? Nós andando e eu falando: olha, quantos milagres aqui, quantas tempestades. Interessante que ninguém se atreveu a andar sobre as águas. Mas se Jesus mandasse andar, poucos teriam coragem de descer daquela embarcação e andar. A maioria dos milagres da Bíblia, o milagre não chegou até as pessoas. Ainda que tem um texto na Bíblia que diz que os sinais seguirão aqueles que creem, mas a Bíblia diz que os sinais seguirão. A Bíblia não diz que os milagres alcançarão, seguirão. Diferente, irmãos. Vai ter teólogo aí querendo bater na minha cabeça, mas não adianta. Leia a Bíblia, está escrito. E a maioria dos milagres não chegou até as pessoas tiveram que tomar atitudes de chegar no lugar do milagre. A diferença está aí, irmãos, de chegar no lugar do milagre. A exemplo, a mulher do fluxo de sangue. 12 anos aquela mulher padecia de uma enfermidade louca. Você para pensar, você que é mulher, você que menstrua uma semana, já vi pessoas menstruar 15 dias, mas a gente sabia que tinha pólipo,
policiste, algum problema hormonal e tal. Agora você imagine a pessoa menstruar, a pessoa numa hemorragia, 12 anos, e a Bíblia relata que ela tinha gastado todos os seus bens. Então, resume-se apenas que era uma mulher rica, que tinha bens, e se gastou com a medicina da época, é porque tinha bens. A Bíblia diz que sem nada poder fazer, e agora a mulher empobrecida. Imagina aquela mulher magra, esquelética, já não tinha mais os seus empregados, porque não tinha com o que pagar, mas ela ouve que Jesus iria passar. Amados, a lei a considerava imunda, porque a mulher, quando está no período do fluxo menstrual, ela é considerada suja. Estou falando na Bíblia. Pela lei, ela teria que ser apedrejada no meio da rua. Pensa, aquela mulher não se importou com isso, irmãos. Aquela mulher tomou uma atitude louca. Ela falou: aonde ele vai passar? Vai passar ali? Eu imagino aquela mulher, porque a Bíblia diz que ela tocou na orla do vestido de Jesus. Então aquela mulher não estava em pé, aquela mulher, ela estava ajoelhada. Aquela mulher engateava no meio daquela multidão, e o Senhor disse: olha, quem me tocou? E Pedro diz: mestre, a multidão te oprime, te aperta, todo mundo encosta a mão no Senhor, e o Senhor vai me perguntar para nós quem te tocou? Imagina isso. A resposta clássica de Jesus foi: não, porque em mim alguém tocou diferente, porque de mim saiu virtude, saiu poder. A Bíblia diz que aquela mulher tremendo disse: fui eu que te toquei. Sabe qual foi a resposta clássica de Jesus? A tua fé te salvou. Mas não foi a cura que ela recebeu? Sim, mas no momento que ela recebeu a cura, o Senhor entrega para ela a salvação, porque a salvação está além do que é cura. A saúde, ela é passageira, mas a salvação é eterna. Você pode glorificar a Deus? Amém. Isso aí. Queridos, nós vemos o outro exemplo, o cego de Jericó, o Bartimeu. A Bíblia relata que ele estava à beira do caminho, e ele tinha pai, mas era cego. Tinha uma capa identificatória, aonde ele podia esmolar. A lei assim o deixava esmolar, mas ouviu falar de Jesus. Sabe o que ele fez, irmãos? Atitude de Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Amados, a Bíblia relata que as pessoas tentavam calar Bartimeu. Eu imagino que alguns gritos foram dados na direção dele: cala a boca, cego. E algumas pessoas, eu acredito que deram uns cocorotes: cala, rapaz. E quanto mais tentavam impedir Bartimeu, mais ele gritava. Irmãos, no meio de uma multidão de centenas, por que não falar milhares de pessoas, o Senhor parou. Sabe por que o Senhor parou? E sabe por que o Senhor ouviu Bartimeu? Segura essa. O Senhor ouviu o clamor da alma daquele homem. Ele ouviu o clamor da alma de Bartimeu. O Senhor disse: traga ele.
A Bíblia diz que ele lançou de si a sua capa identificatória, aquela que o tapava do frio, aquela que tapava do sol, aquela que lhe dava permissão de estar ali esmolando. Ele lançou, ele não dobrou, ele lançou sobre si, e ele foi na direção da voz do Senhor Jesus. O Senhor pergunta: o que você quer, meu filho? Eu quero ver. Parece que Jesus estava debochando, parece que Jesus estava, já sabia, o cara é cego, o que ele quer? Eu quero ver. Mas o Senhor, Ele quer ouvir da sua boca: o que você quer? Eu quero ver. E Ele vê. Queridos, vemos também Zaqueu, o cara no meio de uma situação, ele sobe numa árvore de sicômoro, uma figueira brava, e nós sabemos que não é qualquer uma árvore, é uma árvore de difícil acesso, espinhosa. E ele sobe até um sicômoro, porque tinha pequena estatura, não era anão, era um homem pequeno. E o povo na frente, ele também era uma pessoa que trabalhava na prefeitura, era coletor de impostos. E quando ele vê Jesus, Jesus para e diz: desça depressa, Zaqueu, convém-me hoje pousar em tua casa. A Bíblia diz que de uma velocidade ele desceu da árvore de sicômoro e adentrou Jesus em sua casa. E ali ele disse: mestre. Era um homem rico. Muitas pessoas dizem apenas que ele era ladrão. Era um homem rico. Ele diz: mestre, se eu cobrei imposto a mais, eu vou restituir essas pessoas. E também eu quero dividir metade dos meus bens para com os pobres. Sabe qual foi a palavra de Jesus? Hoje chegou a salvação em tua casa. São atitudes que movem o coração de Deus. Porque aquele homem reconheceu um lado errado, mas a outra parte da atitude de dividir a sua fortuna com os pobres, aquilo pertencia a ele, era herança de família. E ele disse: vou dividir metade com os pobres. O Senhor, hoje chega a salvação na tua casa. Tocou o coração de Deus. Queridos, nós estamos quase no final da mensagem. Gostaria que você ficasse atento para não perder a sua vitória. O filho pródigo, quando ele sai de casa, ele gasta todos os bens, e que ele está lá numa terra longínqua, e a Bíblia relata que ele tinha vontade de comer alfarrobas. São umas ervas, que era a época de fome, umas ervas, um capim, as raízes que os porcos eram alimentados. Ele tinha vontade de comer capim. E ele diz: na casa do meu pai há fartura de pão. Eu estou aqui dessa forma. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e vou dizer para ele: olha, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, me trate como um dos seus empregados. Irmãos, imagina aquele homem atravessando essa terra longínqua, quantas bandejas foram oferecidas no meio do caminho, porque quando nós tomamos uma atitude certa de estar na presença do Senhor, são muitas bandejas, são muitos convites que tentam nos desvirtuar, nos tirar do caminho. Mas a mesma palavra que ele falou lá na pocilga,
ele chega, a Bíblia diz que o pai estava esperando, e chega e abraça, e ele diz: pai, pequei contra o céu, pequei contra a terra, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, me trate como um dos seus empregados. A Bíblia relata que houve festa, o pai manda matar um boi e faz um churrasco, e irmãos, mas o que me chama a atenção é que o irmão que ficou era mais pródigo do que saiu. Nós conhecemos pessoas assim, irmãos. Ele não queria entrar, ele veio dali, ele não queria entrar, falou: que barulheira é essa aí, que festa é esse aí? Estou vendo queimar carne, um monte de vizinho, que negócio é esse aí? Não, o seu irmão que voltou, esse camarada não presta, esse camarada fez isso. Quantas vezes tem pessoas jogando palavras de maldição sobre as nossas vidas por causa do nosso passado? A palavra passado já diz passado, passou. E o pai disse para ele: olha filho, o que houve? Ele falou: não, nunca me deste um cabrito para me divertir com meus amigos, mas este teu filho que gastara com as meretrizes, com os amigos, volta tu dar um banquete. Ele diz: filho, tudo que tem aqui é teu. Porque aquele filho não se sentia filho, se sentia escravo. Quantas pessoas estão na igreja e não se sente filho, mas escravo, e que não se alegra com a alegria do irmão. Chorar com o irmão é fácil, irmão. Olha, irmãos, se começar uma pessoa a chorar, a outra olhar para o choro, começa a chorar também. Um choro puxa outro. Mas se alegrar com a vitória do irmão, se alegrar com aquilo que você recebe de bênção, você vai contar a bênção. Tem pessoas que estão dentro da igreja travadas, não conta que conseguiu comprar um carro, não conta que conseguiu comprar um terreno, porque tem medo. E são ensinados por alguns líderes: não fala para ninguém porque dá azar, não fala para ninguém porque olho grande em cima. Não... Meu irmão, o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Temos que nos alegrar, queridos. E aí? Vai ficar reclamando da vida sem tomar a atitude? Que atitude você tem que tomar na vida material? Pergunta para você. Para de gastar mais do que você ganha. Ei, presta atenção. Para de gastar mais do que você ganha. Passa a ser um bom administrador. Se você não gastar mais do que você ganha, com certeza vai sobrar. Mas se você gasta mais do que você ganha, com certeza vai faltar. Não adianta reclamar. Que atitude você tem que tomar no seu casamento? Talvez hoje você precise tomar uma atitude séria no seu casamento. Há pedidos de perdão, há pedidos de casamento. Quantas vezes a mulher tem que implorar para você dizer: você me ama? Como que acontece isso, irmãos? Fizemos juras de amor diante do altar, mas não temos condições nenhuma, ou não queremos, porque o Senhor nesta noite está aqui neste lugar. Qual a atitude que você tem que tomar diante do altar do Senhor com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos? Qual a atitude que você tem que tomar diante de Deus hoje? Irmãos, tem muitas pessoas que acham que Deus é um velhinho de pijama de bolinha, aposentado, um velhinho, um gagá, que ele esquece as coisas que você faz. Quero dizer uma coisa séria para você: de Deus não se zomba. Tudo que nós plantarmos,
vamos colher. Não se planta abacate e colhe manga. Não se planta couve e colhe alface. O que plantamos, colhemos. Se você planta amor, você vai colher amor. Se você planta amizade, você vai colher amizade. Qual é a plantação? Nós precisamos tomar atitude diante de Deus nesta noite. Final de ano. Que atitude você tem que tomar no seu ministério hoje? Porque, irmãos, nós vemos defeito em todos. Sabe quem tem o maior defeito na igreja? Quem está em evidência. Quem está aparecendo. Esse é o mais defeituoso, é o mais apontado, é o mais criticado. Qual a atitude que você tem que tomar hoje? Que atitude você tem que tomar em seus relacionamentos? Você acredita que tem pessoas dentro da igreja que não falam uma com a outra? Meu sangue não combina com fulana, meu sangue não combina com ciclano. Irmãos, eu não consigo entender essas coisas. O Deus que eu sirvo é diferente. A vida se faz com atitudes. Quais delas você precisa tomar hoje?